Bonfim. Muitos já me conhecem do colégio, eu dou aula no segundo ano do Colégio Catamarã. E é uma alegria imensa que eu venho contar para vocês hoje, que a gente vai ter uma live super especial. Muito interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre a vida das tartarugas. É isso mesmo, a vida das tartarugas. E ó, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Vocês vão descobrir como vocês aí de casa podem ajudar as tartarugas. É isso mesmo. Mas ó, vocês sabem que eu sou professor do colégio, não é mesmo? Eu precisei da ajuda de um grande amigo meu, um cara que é especialista na área. Ele é biólogo e educador ambiental. Gente, é com muita alegria que eu vou chamar para vocês Diego Sanches, que vai contar um pouco para a gente sobre o que é a vida das tartarugas, como a gente descobre qual é uma tartaruga, o que é o tipo dela. Então, vai ser super interessante. Antes de eu chamar ele, só queria lembrar que caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode escrever aí no chat do YouTube, que a gente já vai respondendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, lá do SOS Ambiental, por favor, meu grande amigo Diego Sanches, você tá aí? Fala, professor Marcos! Boa tarde, galera de plantão, ex-alunos, alunos, papai e mamãe do Colégio Catamarã. Tô aqui, professor Marcos, e com vocês. Eu não estou sambando, eu vou dar o pulo da garça! Pessoal, nosso tema de hoje, preparem-se, é devagar, ele é lento, porque nós vamos falar delas, as tartarugas. E você sabe, professor Marcos, que para falar de tartaruga, nós temos as tartarugas que vivem na terra, as tartarugas que vivem na água doce e as tartarugas que vivem no mar. Para isso, todas elas têm algo em comum. Primeira coisa, que quando todo mundo olha para ela e tem a certeza de que ela é realmente uma tartaruga, é que ela tem um casco. E esse casco é um casco que muitas vezes ele serve para proteção. Mas vou te contar uma coisa, professor Marcos, e para você que está nos assistindo, nem todas as tartarugas têm um casco duro. É, é verdade. Tem uma tartaruga marinha que chama tartaruga de couro, que tem o seu casco de couro. Ele não é de placa dura, chamada de placa dérmica. Aquela placa dura que serve de proteção é, na verdade, um couro. Serve para que a tartaruga de couro consiga chegar, acredite, turminha, a 1.000 metros de profundidade. Se ela tivesse um casco duro, a 1.000 metros de profundidade, esse casco quebraria, ele iria rachar, tamanha força da pressão da água que o oceano faria quando ela chegasse tamanha profundidade. Agora, existe outro cágado também, que é a tartaruga de água doce, que vive com um casco bem molinho. De resto, todos eles têm um casco duro. Então, como eu sei que é uma tartaruga? Tem casco. Então, todos eles têm um casco. E mais, eles não têm dente, mas têm uma serrinha que corta e arranca o pedaço dos alimentos. Alguns podem ser herbívoros, se alimentando de folhas, frutas e folha, flor e frutas. E outros são carnívoros, como os que vivem na água, basicamente se alimentando de peixes, crustáceos como camarãozinhos, caranguejinhos, caramujinhos e outros onívoros, como o jabuti, que se alimenta de fruta, ovo, legumes, folhas. Então a gente pode encontrar de tudo no Mas, ó, mundo das Diego, tartarugas. Pode falar, deixa eu professor te Marcos. falar uma coisa. Já lançaram a primeira pergunta aqui. Você estava falando dos cascos e a Alice, Maria Alice, ela perguntou se tem como as tartarugas trocarem de casco. Oh, boa pergunta. Eu vou te mostrar
uma tartaruga de terra. A tartaruga de terra é chamada de jabuti, quer ver? Vamos caçar eles por aqui, ó. Opa, caçar não, né? Porque caçar é coisa de caçador. Vamos procurá-los por aqui. Esse é o nosso quintal, ó. Para quem assistiu a live da última vez, esse é o jardim da SOS Ambiental. E no nosso jardim, nós temos um jabuti andando por aqui, ó. Olha lá o jabuti andando por aqui. O casco do jabuti, a gente vai dividir ele em duas partes. A parte de cima, que a gente chama de carapaça, e a parte de baixo. Cá, chega aqui um pouquinho, me ajuda, por favor. Eu vou pedir para o Caio segurar para mim o telefone. Isso, traz os outros dois para mim. Coloque eles três aqui no meio. Isso, coloque eles três aqui no meio. Ó, achamos três que estavam aqui no quintal. Segura esse para mim. A gente vai dividir, então, o casco do jabuti em duas partes. A parte de cima, que a gente chama de carapaça, e abaixo, ó, que a gente chama de plastrão, tá bom? A parte de cima, sabe esse osso que a gente tem aqui nas costas, que a gente chama de coluna vertebral, que é onde liga os nossos braços e onde liga a nossa perna e onde liga a nossa cabeça? Essa coluna vertebral está ligada no casco do jabuti. Empresta aqui. E aí, olha só, ó, o casco do jabuti fica ligado à cabeça, às patinhas da frente e à patinha de trás. É tudo colado na carapaça, nessa parte de cima do casco. Ele não tem como se soltar do casco. Se a gente soltar o casco da parte onde fica colada de dentro do casco, ele morre. Então, não tem como separar o casco do jabuti, da tartaruga, do cágado ou da tartaruga marinha. Então, não tem como separar ele do casco. Então, eles são colados e, se separar, eles morrem. Combinado? Agora, eu vou dar uma dica para você, professor Marcos, e para todo mundo que está assistindo. Quando a gente olha um jabuti, que é a tartaruga de terra, a gente tem como diferenciar se ele é macho ou fêmea. Quer saber? Querem descobrir como é a diferença de um macho e uma fêmea? Tchã, 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 tchã. Caio, volta aqui. Segura aqui para mim, por favor. Olha a diferença que bacana. Ó. Lembra que a parte de baixo, eu falei para vocês que chama plastrão? A parte de cima, carapaça. A parte de baixo, plastrão. Se a parte de baixo for reta, olha aqui a parte de baixo reta, ó. Tá vendo que é retinha? Chamada de plastrão. Se a parte de baixo for reta, ela é uma fêmea. Se a parte de baixo for redondinha, parecida com uma colher, é um macho. Para que serve essa parte redondinha? Para ele conseguir namorar a fêmea. Olha como ele namora a fêmea. Assim, ele consegue ter filhote. E aí, eu vou te contar uma coisa muito bacana, pessoal. Esse final de semana, professor Marcos, você não vai acreditar. Olha que presente da natureza que a gente teve no nosso quintal. Nesse final de semana, eles tiveram um namoro, esses meses que passaram. E agora a gente está na época de postura de ovos. É a época em que a fêmea bota os seus ovos. O ovo de um jabuti parece uma bola de ping-pong. E uma das características que a tartaruga tem é um casco, que logo a gente sabe que todas as tartarugas têm casco, né? E a outra característica que tem, professor Marcos e turminha que está assistindo a gente, é que elas botam um ovo na terra. A tartaruga marinha bota ovo na terra. Pode ser na praia, né? A gente está falando na praia, mas Que é sempre... demais! Tem como mostrar esse ovo pra gente, Diego? Tem, professor Marcos, eu vou te mostrar agora, quer ver? Olha que legal. Então, a tartaruga marinha bota ovo em terra firme, o jabuti em terra firme e o cágado em terra firme. Então, todas as tartarugas fazem a mesma coisa. Olha lá, tem um casco, uma boca ascendente e um ovo. Olha lá a mamãe chegando perto do ovo dela. É a Jajá. Olha o ovo dela, professor Marcos. Olha que legal. Tcharam!
Olha aqui o ovinho dela. Ovinho, mamãe, oi, já já. Veio dar uma voltinha para ver seu ovo, é danada. Olha aqui o ovinho dela. Tcharam! Agora tem uma coisa, pessoal. Normalmente, o ovo, ela enterra e deixa mais ou menos 1 palmo de profundidade no chão. Ela ainda, mãe ainda nova, ela tem só 12 anos. Ela vai começar a ter filhote agora. Ela começa a ter filhote a partir dos 12, 14, 16 anos. Ela pode viver de 100 a 120 anos. Então, ela é ainda uma garotinha. Ela vai viver muitos anos. E com Nossa, isso, que incrível! muito Muito, legal, né, muito professor legal esse Marcos? ovo. E ele parece bem maior do que uma bola de ping-pong. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Surgiu uma dúvida aqui do Eduardo Sugai. Ele está perguntando Manda. se existem diferenças entre os cascos das tartarugas de rio e de mar. Então, você vai ter que explicar para a gente se tem tartaruga no rio, no mar, como que é essa situação. Vou explicar, mas essa resposta eu vou te dar quando a gente chegar lá nas tartarugas de água doce, porque vai ter diferença. O casco da tartaruga de água doce é diferente do casco da tartaruga de água salgada. E mais, você sabia, professor Marcos, que a tartaruga de água salgada não guarda a cabeça dentro do casco? A única que guarda a cabeça dentro do casco é a tartaruga de terra e a tartaruga de água doce. A tartaruga de água salgada não guarda a cabeça dentro do casco. Todas elas, por morarem em lugares diferentes, elas são diferentes. Por exemplo, ó, o jabuti que vive na terra tem um pé parecido com um pé de elefante. Olha o pé parecido com o pé de elefante, ó. Ó, ó o pé parecido com o pé de elefante. Agora tem uma coisa. Eu vou dar um prato de comida para eles. Pega eles para mim, por favor. Isso. Coloca o prato para mim aqui no gramado. Vamos alimentar eles, ó. Eles já estavam comendo. O tio Garcia deixou o pratinho separado para vocês olharem ele comendo, ó. Eles são animais que se alimentam tanto de fruta quanto de animais. Eles são chamados animais onívoros. Então, olha o que tem dentro da bandejinha deles: ovos. Então, eles também podem comer animais mortos, eles podem comer insetos, eles podem comer algum bichinho que caiu da árvore, como filhote de passarinho, eles podem comer Ó, minhoca. falando nisso daí, Diego, uma pergunta que surgiu de novo da Maria Alice é se elas, tartarugas, mordem. Olha, tudo que tem boca pode morder. A tartaruga, se a gente tiver despercebido e ela pegar o nosso calcanhar, pode inclusive até machucar. Sim, elas mordem. Mas na SOS, professor Marcos, a gente tá com essas tartarugas desde bebê, ó. Então elas deixam a gente fazer carinho, tá vendo? Os animais da SOS ambiental, eles são legalizados pelo IBAMA. E a gente tem eles desde bebê. Como a gente tem eles desde bebê para ensinar vocês a cuidarem da natureza. E esses animais, a gente fala, por exemplo, sabe do quê? Esses animais, professor Marco, eles são considerados uns dos animais mais traficados, um dos animais mais retirados da floresta. Os traficantes de animais vão na floresta e tiram os papagaios das mamães e os jabutis das mamães e levam para as grandes cidades para as pessoas terem em casa. Pode tirar bicho da floresta e levar para casa, professor Marcos? Não, não pode, não pode. Aí a conversa fica séria, viu? Mas ó, Pois o pessoal tá é. enchendo a gente de pergunta. Estão falando Ou, aqui que acham que é pouca comida. E daí depois o Ribelo Sanches aqui perguntou: verdade ou mito? É verdade que todos os cágados, tartarugas, jabutis andam devagar mesmo? olha, primeiro vamos lá para o tamanho do prato. Pessoal, pouca comida. São 4 rodelas gigantes de mamão, 4
ovos de codorna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomatinhos orgânicos, porque não pode dar tomate normal para jabuti, porque tem agrotóxico, e eles ontem comeram um pé de alface de rúcula. Meu Deus do céu, é comida de monte. E mais, peraí, essa foi a pergunta, a outra pergunta eu até me perdi. Qual foi? Ah, e olha só ele comendo, se babando no ovo, ó. E eles engolem É ovo que o com casca e pessoal come tudo. bem, viu? Vou te falar. A outra Come muito pergunta bem. era se todos andam devagar mesmo. Andam muito devagar. Para vocês terem uma ideia, um jabuti grandão de Galápagos, para percorrer 1 quilômetro, ele demora até 5 horas. É bem devagar. Mas eles não param de andar. Então, como eles não param de andar, eles podem transcorrer, eles podem andar por quilômetros durante um dia. Agora tem uma coisa, ó. Mostrei o jabuti, né? Vamos agora para as tartarugas de água doce. Vamos lá para os cágados. Ah, só uma pergunta. Quero fazer uma pergunta, um desafio. Quem aqui sabe quem que é um predador natural de um jabuti, de uma tartaruga de terra? Então, quando a gente fala de tartaruga de terra, a gente vai falar dos jabutis, combinado? Quem sabe quem é um predador natural de um jabuti? Vamos lá, vou dar 10 segundos para você pensar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Sabe quem? É primo desse aqui. Quer ver? Ó, segura ela na mão. Vou te mostrar. Ela tá comendo agora. Quer ver? Tchá, 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 tchá. Primo desse bicho aqui, ó. Sabe que bicho que é? É o gavião. Sabe por quê? O gavião, quando está voando lá no alto da floresta, ele vem voando, 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 pega o jabuti lá no chão da floresta, leva lá no alto, quando chega lá no alto do céu, solta o jabuti cai no chão da floresta e quebra o casco. Quando quebra o casco, o gavião come o jabuti por dentro. Então, o gavião, na verdade, é um predador de jabuti. Só que o jabuti, nada bobo, tem a cor de folha seca. Então, o jabuti anda por baixo da floresta. Agora, tem uma coisa. Como o ser humano, o homem, está destruindo a floresta, o jabuti não tem mais onde se esconder. Por isso que a gente tem que preservar a floresta. Não pode destruir a floresta. É a floresta quem protege o jabuti. Então, se a gente tiver a Exatamente, floresta de exatamente. pé, a floresta protege o jabuti e o gavião não encontra o jabuti. Por isso que a gente tem que preservar a floresta e os animais. Não é isso, professor Marcos? Isso mesmo, isso mesmo. Isso é muito, muito importante. Eu só queria comentar com vocês as respostas aqui da sua pergunta, que foram ótimas. Teve gente Manda, falando que era manda, manda, lobo, manda. raposa, onça, Olha aqui cobra, que chegou! coruja. Olha a onça! A onça vai conseguir comer um jabuti só se o jabuti for pequeno. Porque a onça tem um dente muito afiado. Vocês sabiam que a onça pintada tem o dente mais forte do que um leão? A força da mordida de uma onça quebra o crânio quando ela come os bichos na floresta. Vocês sabem que na floresta existe o que a gente chama de cadeia alimentar. Os animais carnívoros precisam se alimentar de outros animais. E a característica da onça pintada é morder o crânio, a cabeça dos outros bichos. Com isso, ela tem uma mordida mais forte do que o leão africano. O leão africano morde aqui, ó, o pescoço dos bichos, para os bichos ficarem sem ar. A onça pintada não, morde a cabeça, de tão forte que é a mordida dela. Então tá aqui, ó, a onça, quando o jabuti é filhote, de tão forte que é a mordida dela, ela consegue comer um jabuti. Mas quando o jabuti fica grande, o casco é muito duro. Aí só quem come o jabuti é o gavião. Agora a gente já sabe, hein? Para proteger o jabuti, deixa a floresta de pé. Agora a gente já falou do jabuti. Exatamente. Ó, uma pergunta que está vindo bastante aqui, mais de uma Manda. pessoa já perguntou
Mas por que que eles andam devagar? É por causa do casco? Não é por causa do casco? E outra coisa de É por comentar é causa do que casco. só as tartarugas ninjas que são rápidas. Michelangelo, Donatello, como é que é mesmo o outro nome? Leonardo e Rafael são os únicos que andam muito rápido. Pega o Mestre Splinter para mim aí. Pega o Mestre Splinter. Vou mostrar para vocês o Mestre Splinter. Vocês conhecem o Mestre Splinter? Aquele rato sem pelo? Vou mostrar para vocês o Mestre Splinter. Aqui na SOS Ambiental, a gente tem as tartarugas ninjas. Vocês querem ver as tartarugas ninjas? Eu tenho o Mestre Splinter, é o rato pelado. Fiquem vendo. Vocês vão ver que diferente. É só na SOS Ambiental, turminha. Ah, esse colégio catamarã. É só no Mas por colégio que que catamarã elas que vocês andam vão ver. devagar? Por que que Olha elas andam aqui. devagar? Porque o casco é muito pesado. O casco que serve de proteção é como se fosse uma armadura. Pergunta, professor Marcos, por um acaso, aquelas pessoas que andavam antigamente naquelas armaduras pesadas, conseguiam correr na floresta? Ou eles precisavam de cavalos para andarem com cavalos, com aquelas roupas pesadas? Eles andavam ou corriam pela floresta? Eles andavam, né? Porque a roupa era muito pesada. É a mesma coisa, o casco do jabuti é muito pesado. Então, por isso, eles andam a passos lentos de tartaruga. Mas agora eu vou mostrar para vocês, quem queria ver os tartarugas ninjas com vocês, Mestre Splinter! Olha só, professor Marcos, é o rato pelado. Meu Tá Deus, por vendo? que que ele não tem pelinho? Aqui na SOS Ambiental tem tartaruga ninja também, tem até o Mestre Splinter. É um rato pelado, é um rato que não tem pelo. É o nosso mascote, ele é chamado de Mestre Splinter. Galera, pode falar para todo mundo que vocês viram na SOS Ambiental as tartarugas ninjas, viu? Esse é o Mestre Splinter. Agora, voltando aqui, vamos para as tartarugas de água doce. É só na SOS Ambiental, turminha. Gostaram? Não é brincadeira, não. Agora, vamos lá. A gente vai passar. Além do Messi Splinter, o pessoal tá perguntando de gavião asa de telha. Aqui tem, aqui tem. A Ele- galera já sabe que tem, né? Mas Nossa, hoje não é o tema o ficou Gavião famoso. Asa de Telha. Apesar Hoje é de que eu posso tartaruga. mostrar. Hoje é tartaruga. A galera gosta, a galera vai à loucura. Hoje o tema é tartaruga. Mas a gente tem como predador o Gavião Asa de Telha. Então depois eu posso mostrar para vocês rapidinho, combinado? É que, olha, como o Tio Garça, vocês já sabem, né? O Tio Garça se empolga demais nessas atividades online e eu falo pelos cotovelos. Então a gente já está em 22 minutos de live, professor Marcos. E aí eu fico com medo de não dar tempo de fazer todas as perguntas. Então vamos lá. Agora eu vou para a tartaruga de água doce. E quem está com elas? São elas, as tartarugas de água doce e... Tchá, 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 o jacaré do papo amarelo. Na natureza, é normal a gente encontrar tartarugas de água doce convivendo com os jacarés, crocodilos, por aí. E até mesmo o gavial, que são aqueles jacarés de boca bem fininha, que vivem lá na Índia. Hoje, a gente vai falar dos cágados. Então, a gente já sabe que tartaruga é aquele bichão que não tem dente, que tem um casco, mas que tem algumas exceções, como a tartaruga de couro, que não tem casco, e aquele cágado que tem um casco mole. Agora, na sua maioria, todos têm casco, não têm dente e botam um ovo em terra firme, podendo ser em areia, como no caso das tartarugas marinhas. Mas agora vamos ver qual cágado que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um cágado brasileiro, que é a tartaruga de água doce de Mata Atlântica, chamado cágado de barbicha. Lindo, por sinal. Quer ver? Ele tem uma barba. Tá vendo aquela barba do Tio Garça? Esse bicho tem uma barbinha aqui embaixo que serve para atrair os peixes. Vocês já assistiram Nemo, né? Sabe aquele peixe que tinha uma luzinha aqui na cabeça e que aquela luzinha brilhava para atrair os peixes? Esse cágado tem essa barbinha que serve para a mesma coisa. Vou mostrar para vocês, ó. Vou pedir para o Caio segurar aqui de novo. Se liga. Ele vai me dar um banho para pegar ele. Está lá no fundo, ó. Olha que legal.
Esse é o cágado de barbicha, chamado de Phrynops. Esse nome vocês não precisam saber. Aqui debaixo da cabeça dele, ó, ele tem uma barbinha, tá vendo? Ó? Tá dando para pegar aí? Pegou certo? Essa barbinha que ele tem aqui, ó, ele fica na água tremendo. Quando ele treme essa barbinha, o peixinho acha que é uma larva. E aí o peixinho vem bem pertinho, achando que é uma minhoquinha, uma larvinha para ele comer. Ele é um animal carnívoro. Quando o peixinho chega bem pertinho para comer essa larvinha, achando que é uma comidinha, o cágado de barbicha vira e engole o peixe. Então é como se fosse algo para atrair um alimento. Várias tartarugas de água doce fazem isso. Todas elas praticamente são carnívoras. Uma ou outra é herbívora, come alga. A maior parte é carnívora. Algumas abrem a boca e dentro tem uma língua vermelha em formato de minhoca, que fica balançando assim, ó. Outras, como o mata-matá, que é uma tartaruga que vive na floresta amazônica, depois procura no Google, mata-matá. Ela tem uma cabeça gigante em formato de folha, com uma boca gigantesca que parece um aspirador de pó. E ela vai no fundo do rio, aspirando tudo que tem de comida. Então, os cágados, que são as tartarugas de água doce, são grandes carnívoros que saem comendo tudo que encontram debaixo do rio, como peixes, como caranguejos, como camarões de água doce e até mesmo caramujos e alguns insetos que caem na água. Se alguns passarinhos filhotes caírem do ninho, eles também podem comer, assim como tem a tartaruga mordedora, lá dos Everglades, da Flórida. São tartarugas que podem comer aves grandonas. E se a gente entrar num lago de tartaruga mordedora e bobear, ela pode até mesmo arrancar um dedo fora. Tamanha é a sua mordida. Então essa daqui, ó, é a tartaruga de Mata Atlântica. Olha o casco dela. E ela tem uma pata, ó, gordinha. Olha a pata gordinha dela, ó. Olha que gostosinha. E ela, diferente da tartaruga marinha, que já tinham me perguntado, ó, ela tem, ó, uma cabeça que guarda dentro do casco, ó, essa guarda para o ladinho, uma nadadeira e um casco bem achatado, tá vendo? Agora, vou guardar essa, que é brasileira. Diego, mas me responde uma coisa. O João Pedro, ele ficou encucado com que você falou que as tartarugas vivem com jacarés. É isso mesmo? É isso mesmo, vou te mostrar, ó. Olha lá, professor Marcos. Não te mostrei, vou chegar lá bem pertinho. Olha quem tá aqui junto, ó. Tchananãs! Um jacaré do papo amarelo. Esse jacaré do papo amarelo vive junto com o cágado. A gente não falou que a tartaruga tem um casco que serve para proteção? Esse jacaré ainda tem uma boca com um dente não muito forte. O dente já é forte, mas a mordida não é tão forte. Com isso, o jacaré já tentou um dia morder o cágado, viu que a casca era forte, que aquele escudo protege de verdade e nunca mais tentou morder. Aqui embaixo a gente tem outro jacaré, ó. Olha lá, são 2 jacarés. 2 jacarés para 3 tartarugas. Cadê? Tá faltando uma tartaruga. Aqui, ó. Ó, são 3 tartarugas. Um macho, uma fêmea e uma fêmea. E aí a diferença de um macho para uma fêmea, a gente olha pelo rabo, ó. O rabo bem curtinho e gordinho. Olha o rabo curtinho e gordinho, ó. Nem dá para ver direito o rabinho. E a unha da frente, ó, bem curtinha. Tá vendo a unha bem curtinha na frente? Agora olha o macho, a diferença do macho, quer ver? Olha o macho aqui, a diferença, ó, da tartaruga de água doce. A unha da frente bem comprida, olha o tamanho da unha comprida na frente. E o rabo atrás bem comprido, ó. Olha o rabo compridão, ó. Então, se você encontrar uma tartaruga de água doce, um tigre d'água, que é essa espécie, com a unha bem comprida e o rabo bem comprido, é macho. Olha o rabo na água lá, fica olhando lá o rabinho na água, ó. Ele vai sacar o rabinho lá na água, fica vendo. Daqui a pouquinho ele vai sacar o rabinho. A fêmea a gente quase não consegue incrível! enxergar. Muito legal!
Muito E deixa legal, eu te né? perguntar, uma vez eu estava na praia, lá no Espírito Santo, e tinham tartarugas na praia que eu estava nadando junto com elas. Tem algum problema nadar junto com as tartarugas Você estava nadando no mar? no mar? Olha lá o rabinho comprido lá, ó. Ó o rabinho comprido. Na fêmea a gente quase não consegue enxergar. Professor Marcos, você me falou algo especial. Inclusive porque você falou de Espírito Santo, uma praia onde a tartaruga de couro desova, e ela só desova lá na praia de Espírito Santo, onde teve um desastre não muito legal, que foi o desastre de Mariana, lá no Rio Doce. A tartaruga de couro é aquela tartaruga que fica gigante, com 2,5 metros. É a tartaruga marinha, que vive, então, ó, nos oceanos, galera. Chegar nas tartarugas do fundo do mar, turma! Ai, meu Deus do céu! Agora tem uma coisa. A tartaruga marinha, guarda aqui para mim cá, ó. Guarda o fundo do mar, para mim é o fundo do mar. A tartaruga marinha, se a gente parar para pensar que no mundo existem 7 tipos de tartarugas marinhas, e no Brasil, desses 7 tipos de tartaruga marinha, existem 5 tipos. Pergunta a turminha que está assistindo, se existem 7 tipos de tartaruga marinha no mundo. Vamos imaginar que o mundo, estamos aqui com o planeta Terra, temos mais água do que terra no planeta Terra, não é mesmo? Se a gente pegar o globo terrestre e olhar o globo, nós temos mais água do que terra. Então, o planeta Terra poderia se chamar planeta Água. Temos muitos oceanos. E você acredita, professor Marcos, turminha que está nos assistindo, que de todos os nossos oceanos nós temos apenas 7 tipos de tartarugas marinhas? Nós temos uma média de 300 tipos de tartarugas espalhadas pelo planeta. São tartarugas com mais de 1,20 m de altura, tartarugas com mais de 700 quilos, como a tartaruga de couro. Mas, vivendo no oceano, só são 7 tipos de tartaruga. E no Brasil, professor Marcos, nós temos de 7 tartarugas que vivem no mundo, no Brasil nós temos 5 tipos de tartaruga. Pergunta: será que o Brasil é um país importante para as tartarugas marinhas, professor Marcos? Pelo que você me falou, eu acho que sim. Muito importante. E mais, o Brasil é tão importante para as tartarugas marinhas que aqui no Brasil tem o Projeto Tamar, onde a gente encontra as tartarugas marinhas botando seus ovinhos, encontra as tartarugas marinhas nascendo e encontra na costa brasileira as tartarugas marinhas nadando, comendo, tendo seus filhotes. Dos 5 tipos de tartarugas marinhas que existem no Brasil, a gente tem a tartaruga marinha que come água viva. E aí tem um problema. Cá, pega aqui para mim, ó, esse saco plástico. Tem um problema, professor Marcos. Dos 5 tipos de tartarugas marinhas que existem no mundo, do Brasil, 3 tipos gostam de comer água viva. Aí tem muita gente porca que vai na praia e deixa, depois que chupa um sorvete, depois que come um salgadinho, deixa o saco plástico do salgadinho, do sorvete, da bala, na areia da praia. Aí quando o mar invade a areia da praia, ele arrasta para dentro do mar todo o lixo. Ou tem gente porca que na cidade joga o saco plástico na rua. Aí, quando chove, a chuva lava a cidade e leva o lixo para o bueiro. O bueiro leva o lixo para o rio. E o rio vai desovar aonde? Vai desaguar aonde? Ele deságua no mar. E aí, todo o saco plástico vai parar no mar. Uma tartaruga marinha sai nadando, linda, contente e feliz, quando, de repente, encontra um saco plástico boiando. Um saco plástico boiando. Parece o quê, Marcos? Parece uma água viva. A tartaruga marinha, morrendo de fome, vai lá e come a água viva, que não é água viva, é saco plástico. Não conta para ela não sabe. E aí ela come o saco plástico. A tartaruga marinha pode morrer de 3 tipos. O primeiro, ela fica engasgada, não consegue mais respirar e morre. O segundo, ela come o saco plástico, fica entupida,
ela não consegue mais fazer cocô. Se ela não faz cocô, ela não come. Se ela não come, morre. E a terceira morte é a mais cruel. Sabe qual é? Quando ela come o saco plástico fica cheio de bolha de ar. E aí ela não consegue mais afundar, ela vira uma bexiga. No verão, ela fica 30, 40, 50, 60 dias boiando no sol. Se eu ficar 1, 2, 3 dias sem passar protetor solar, eu me queimo. A tartaruga, sem conseguir afundar, ela fica 30, 40, 50, 60 dias boiando no sol. Sabe o que acontece? Racha a cabeça dela e ela estoura de tanto sol que ela toma. Sabe por quê? Porque tem alguém porco que não sabe jogar o lixo no lixo. Então, professor Marcos, onde é que tem que jogar o lixo? Lixo é no lixo e a gente fala isso sempre no colégio. Que bom que lá no nosso colégio o pessoal costuma sempre jogar lixo no lixo. Então, ó, vocês lembram que eu falei que a gente ia descobrir como que a gente consegue ajudar as tartarugas? Então, se a gente quer que as tartarugas vivam, a gente precisa jogar o lixo no lixo. E até perguntando da vida da tartaruga, você comentou, o pessoal está perguntando aqui também, se é verdade que elas vivem 100 anos. E se você tem tartarugas marinhas filhotes. Alice que fez essa pergunta. Alice, boa pergunta. O tio Garça só tem bicho legalizado pelo IBAMA. E é óbvio que o tio Garça não ia ter uma tartaruga marinha. Até mesmo porque a casa da SOS Ambiental fica aqui em São Paulo. Acabando a pandemia, turminha, a gente vai combinar de visitar o colégio. E também, quem sabe a gente não faz uma excursão do colégio para vocês visitarem a SOS Ambiental. Então o tio Garça não tem uma tartaruga marinha. Tartaruga Opa, vai marinha levar a minha turma, hein? Vai levar a minha turma. Boa, combinado, combinado. Então o tio Garça não tem tartaruga marinha. Só no mar, é proibido. As tartarugas marinhas, elas estão em risco de extinção. A gente tem que preservar os oceanos. Eles estão sofrendo com a poluição. E só depende deles ficarem limpinhos se você ajudar. Então ensina o papai, ensina a mamãe, ensina o vovô, ensina a vovó, ensina o tio, ensina a titia, que não pode deixar lixo espalhado por aí. Isso. Agora, E a outra pergunta era dos 100 anos. Se vivem 100 anos mesmo. É verdade. A tartaruga marinha de couro, que é aquela tartaruga que chega a 2,5 metros, fica maior do que o tio Garça. Ó. O tio Garça tem quase 2 metros. Ela fica maior do que o tio Garça. Ela pode passar de 150 anos. E a tartaruga de Galápagos e Seychelles, que é uma ilha que fica perto de Galápagos, pode passar de 180 anos. Dizem que chega até 200 anos. Já pensou? É muito tempo. E ó, é verdade também, isso é uma curiosidade minha, que tem relação da época dos dinossauros com a tartaruga e o jacaré, porque o Ribelo Sanches está perguntando aqui se não tem problema de ter acidente entre os jacarés e as tartarugas que estão ali. Então são duas perguntas. Ó, as tartarugas datam de mais ou menos 230 milhões de anos. Os crocodilianos de mais ou menos 300 milhões de anos. Então, os crocodilianos são ainda mais antigos do que as tartarugas. Mas eles têm um parente em comum, que é o Glyptodonte. É aquele dinossauro que tinha um rabão e aquele casco que parece uma tartaruga. Sabe, professor Marcos? Então, eles têm, sim, um parente em comum. Lá atrás, quando eles eram dinossauros, os Glyptodontes. Isso, e daí perguntaram se não tem risco de deixar o jacaré junto. Não, sabe por quê? Aqui na SOS Ambiental, como eles são legalizados pelo IBAMA e vêm para a gente desde bebê, a gente cria eles desde bebê juntos. Então, eles aprendem a viver juntos desde bebê. E aí não tem risco. E outra, como a gente falou, né? O casco não serve como uma armadura, então o casco já serve para isso. Qualquer mordidinha é uma leve mordida. É uma troca de carinho. Ah, entendi. E ó, muito boa a pergunta do Vitor Maciel aqui, ó. É verdade que a tartaruga marinha pode botar mais de 30 ovos por dia? Verdade ou muito mais.
Muito mais. Na verdade, é assim, ó. As tartarugas marinhas, por exemplo, a tartaruga marinha de couro, que é essa grandona, vou contar uma experiência para vocês, turminha. O tio Garça foi para a África há 2 anos atrás e eu vi a desova da tartaruga marinha de couro. Eu vi uma tartaruga marinha de 1,80 m desovando, do meu tamanho. Eu tive a oportunidade incrível de ver ela botando os ovinhos na areia da praia, numa praia da África. E depois de ter andado mais ou menos umas 4 horas, numa noite de lua cheia, eu vi que nem pipoca saindo assim, ó, da areia da praia, vários filhotes nascendo. Eram mais de 100 filhotes. Uma mamãe tartaruga marinha de couro pode botar até 120 filhotes de uma vez. Dependendo do tamanho da tartaruga, o ninho pode ter de 30, 40 até 120 filhotes. Então depende do tipo, da espécie da tartaruga e do tamanho da mamãe. Quanto maior a mamãe, maior o número de ovos ela consegue ter. Então depende. Nossa, que incrível! Você viu Uma isso, cara, com seus olhos? dos meus Imagina, olhos. papais e mamães, em período de Nossa, quarentena, professor 100 Marcos, filhos. uma tartaruga de 1,80 m, parecia um Fusca gigante assim, Meu ó, na areia da Deus! praia. Parecia uma lombada na praia. Nossa, é Demais. muito grande. E existem ainda até hoje as tartarugas gigantes ou não? As tartarugas de Galápagos, elas podem chegar a 1,20 m do chão para cima, 1,20 m até 1,40 m de altura. Existem sim. Lá em Galápagos, Ilhas Seychelles, são ilhas de Galápagos. Existem até hoje, muito ameaçadas de extinção, mas ainda sobrevivem. Vocês podem visitar, galera, um passeio incrível pelas Ilhas de Galápagos. Nossa, que incrível! E ó, mais uma pergunta surgiu aqui. Como é a migração das tartarugas marinhas? Elas ficam sempre na região em que nascem ou vão para outros continentes? Quão Não, longe elas viajam? elas normalmente não vão para outros continentes. Elas navegam pelas rotas marítimas, então elas ficam próximos da costa do continente onde ela está. Por exemplo, aqui está a costa do Brasil. Elas vão de baixo para cima, de cima para baixo. Elas não vão, por exemplo, para o continente africano. As da África ficam na costa africana, as da América ficam na costa americana, e elas ficam na corrente de água marítima, caminhando da água fria para a água quente. Elas procuram a corrente de água quente para desovar e se alimentar, sempre fugindo da água gelada. Que legal, que demais, que demais. Muito legal saber disso. Ainda não houve a globalização das tartarugas. Mas, ó, o João Pedro aqui, ó, tá perguntando: tem gente que come ovo de tartaruga? Dele colocou aquele emoji assim. "Ah". Tem. E aí é uma coisa cultural. Galerinha, na África, na Índia, na Oceania em geral ali, em alguns países da Tailândia, as pessoas se alimentam de carne de tartaruga. É uma coisa ainda cultural. Na África, no Cabo Verde, eu tenho um amigo que trabalha com a gente na SOS Ambiental, o tio Tartaruga, que é o Camilo Carrasco, que é um biólogo muito renomado, que trabalha com tartaruga marinha, que ele foi trabalhar na África por 4 anos seguidos, até o ano passado, onde ele trabalhava ainda com comunidades, com regiões onde as pessoas ainda comem tartaruga e ovo de tartaruga, e usam o ovo de tartaruga para fazer uma sobremesa. É triste, galera, mas ainda existe. Graças a Deus que no Brasil a caça aos ovos e à carne de tartaruga é proibido e a gente sabe que não acontece. Mas em muitos lugares do mundo ainda comem tartaruga, turminha, é muito triste. Além delas Nossa! sofrerem com a poluição, elas ainda sofrem com a caça e mais. Tem uma tartaruga que chama tartaruga de pente, depois pesquisem. É uma tartaruga lindíssima, que usam o casco dela para fazer armação de óculos e pente. É uma tartaruga linda, mas infelizmente usam o casco para fazer objetos. Nossa, entendi. E ó, vieram duas perguntas que eu achei sensacionais. Presta atenção, as duas do Rodrigo Fleury. A primeira, ele está perguntando assim se a tartaruga fica a vida toda com o mesmo parceiro.
E a segunda é se o casco da tartaruga couro é de couro, por isso que é o nome, ou não? Isso, é um tipo de couro mesmo, eu tive a oportunidade de tocar, é uma membrana tipo um couro e serve para ela não explodir quando ela está descendo a 1000 metros de profundidade. É muita pressão debaixo d'água. Um relógio, se não for a prova d'água, a alta profundidade explode. A gente não consegue sobreviver lá embaixo porque a pressão é muito forte. Para a tartaruga de couro, só o couro resistiria a essa pressão. Então é um couro mesmo. E a outra pergunta, como é que foi mesmo, Marcos? A outra era se eles ficam o tempo inteiro com o mesmo parceiro. Não, tartarugas não têm parceiro para a vida toda, que a gente chama de casal monogâmico. Elas namoram geral. Elas têm vários parceiros ao longo da vida. Sensacional. Ó, a Helena Maciel, eu conheço ela, ela tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Quer saber o que as tartarugas marinhas comem? O que as tartarugas marinhas comem? Por exemplo, a tartaruga verde é considerada uma pastadora. É como se fosse a vaca marinha. Ela come algas verdes. Aí tem tartaruga, por exemplo, a tartaruga de couro. Ela basicamente se alimenta de água viva. Aí a tartaruga de pente tem um bico em formato de como se fosse um bico de falcão. Aí ela se alimenta de esponja, de crustáceo. Então, cada tartaruga se alimenta de um tipo de alimento diferente um do outro. Então, para 5 tartarugas marinhas que a gente tem no Brasil, cada uma come um tipinho diferente de comida da outra. Que legal, que legal. E ó, acho que já estamos se encaminhando para o fim, mas tem mais uma pergunta aqui, ó. As mães tartarugas largam os filhos sozinhos? Se sim, por quê? Tadinhos. Na verdade, no mundo dos répteis, eles não cuidam dos seus filhotes, eles botam os ovos e vão embora. Ou alguns répteis, eles nascem prontos, como os filhos de jiboia. A jiboia, o ovo eclode dentro da barriga da mamãe jiboia e o filhote jiboia já nasce pronto. Na grande maioria dos répteis, eles botam o ovo fica lá e eles vão embora. Sabe quem é que cuida dos seus filhotes nos répteis? Os crocodilianos. Os jacarés, os crocodilos e os gaviais, a mamãe cuida do filhote. O resto, lagarto, cobra e tartaruga, botou o ovo e vai embora. E mais, Marcos e turminha, para quem está assistindo, vocês sabiam que da tartaruga marinha, de cada 3.000 filhotes, só um filhote vai ficar adulto? O resto tudo vai morrer? Eles são comidos por gaivotas, por cachorros do mato, por ciris, por caranguejos.